Olá, vamos começar mais um Cenário Trends aqui. Meu nome é Elton Shoa, eu sou engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, atuo aí no mercado de transformação digital, atuando com algumas grandes empresas nacionais e internacionais. Estou aqui com um companheiro aqui, Rafael Lozano, peço que se apresente aí também um profissional de primeira linha para a gente conversar aqui sobre alguns assuntos interessantes. À vontade, Rafael. Olá, olá a todos, tudo bem? Obrigado pelo convite, bem-vindos ao novo Trem C. Eu sou Rafael Lozano, sou o Country Manager da Link no Brasil. Sou formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Sou espanhol, mas eu vim para o Brasil a trabalhar em um país cheio de oportunidades de carreira. Também tenho um mestrado, um Executive MBA pela IS Business School, que cursei aqui em São Paulo. E, bom, atuo no ramo de telecomunicações há mais ou menos uns 20 anos, sempre trabalhando em operadores de telecomunicações, projetos internacionais, Big Data, e, ultimamente, o desafio, faz 2 anos e meio que me incorporei no projeto da Link, sendo que a Link, para quem não conhece, é o primeiro cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade que vai conectar por primeira vez a Europa com a América Latina por um caminho direto. Beleza, vamos então começar nosso bate-papo aqui para a gente discutir um pouco do nosso cenário atual, do Nordeste, do Ceará, da nossa infraestrutura, nas oportunidades que nós temos em tantos de negócios novos com essa infraestrutura que está se desenvolvendo e os desafios que a gente vai enfrentar. Então vamos lá, Rafael, vamos conversar um pouco aí sobre o mercado, a infraestrutura, como é que a gente está aí no Ceará, vamos começar a desenvolver essa ideia para o pessoal acompanhar aí o que você tem pensado, tem trabalhado, pode ficar à vontade aí para falar. Bom, o Ceará, como já todos conhecem, é o segundo, graças à chegada do Elalink, é o segundo ponto mais conectado do mundo em questão de números de cabos submarinos. Então, o Ceará, e concretamente Fortaleza, tem tudo para ser um ponto de intercâmbio de tráfego mundial altamente relevante. Fortaleza está seguindo os passos do que foi Marsella na Europa. Marsella no começo era um ponto onde todos os cabos chegavam da Ásia, do Oriente Médio e da Europa, e pouco a pouco eles foram construindo um ecossistema de data centers, e hoje o centro de dados e vários fornecedores de conteúdo deixam o tráfego em Marsella para o pessoal lá ir pegar. E Fortaleza tem toda a infraestrutura necessária para ser esse ponto de troca de tráfego na América do Sul. Tem cabos submarinos, tem espaço e tem energia barata e energia limpa. Então, nós, como a Link, apostamos muito por Fortaleza, e foi assim que a gente decidiu ancorar o cabo lá. Perfeito, perfeito. Sobre esse tema aí, realmente o pessoal não sabe que o Ceará é uma área privilegiada quando a gente está falando aí de densidade de cabos, inclusive de fibra ótica. Então, as últimas pesquisas mostram que a gente tem essa facilidade de conexão com todas as cidades aqui do Ceará. Então, isso é uma infraestrutura interessante para o desenvolvimento de negócios em todas as áreas, porque hoje a internet é a grande energia para o desenvolvimento dos novos negócios, então isso é um ponto muito interessante. Outro ponto também sobre esse tema que a gente pode destacar é que o Ceará é um líder de desenvolvimento de tecnologia para a gestão de cabos de fibra ótica, então, através justamente de um grupo espanhol aqui, que é o Grupo Cadic, o centro, ele escolheu Fortaleza como centro de desenvolvimento desse grupo espanhol aqui no Brasil, e daqui é feita a plataforma que é utilizada para algumas das maiores distribuidoras de energia do país. Então, a gente realmente está desenvolvendo em alguns aspectos muito interessantes esse potencial que nós temos natural aí que foi se construindo até devido a um posicionamento geográfico, digamos, estratégico do Ceará. E como o Rafael bem comentou, essa questão de termos aqui energia limpa crescendo aí o mercado aí sem parar, tanto de eólica como solar. Então são grandes oportunidades que nós temos aí para evoluir nesse cenário, para desenvolvimento aqui do cenário local, né? Concorda, Rafael?
Não, concordo completamente. E não tem mais que ver como o Ceará está no olho do furacão enquanto a redes de tecnologia, redes de comunicações se refere, porque duas das maiores ISPs, das chamadas operadoras competitivas, que são aquelas operadoras de telecom, que não são as quatro grandes, Vivo, Claro, Oi, TIM e H, depois, estão as duas operadoras cearenses, está a Mol Telecom e do grupo EB Capital e a Brisanet, que são empresas altamente conhecidas aí na cidade e toda a região do Nordeste, e ele vem fazendo um trabalho fantástico. Faz 2 meses abrindo um capital, levantando um monte de dinheiro, porque realmente tem um potencial, e isso só é possível graças à mão de obra qualificada na região do Nordeste, porque só as empresas sozinhas não fazem nada. Precisam de pessoas corajosas que coloquem a mão na massa e que façam acontecer essas redes, que façam elas funcionar. E isso, o João, você concordará comigo que foi crítico na pandemia. Ter essas Perfeito. pessoas que trabalhavam em telecom, que forneceram cabos, que forneceram a máquina girando, providenciou que a gente conseguisse trabalhar de casa e que as empresas não se vessem muito impactadas no seu dia a dia. Concorda comigo? Que as Perfeito, empresas de perfeito. telecom foram. Foram essenciais aí nesse momento de pandemia a gente conseguir se conectar, né? Então, eu acho que o Ceará passou por um momento aí difícil, mas a situação nossa de conectividade era muito boa, né? Eu acompanhei essa passagem de algumas empresas para o modelo remoto e aqui no Ceará a gente tem essa facilidade de muitas operadoras brigando entre elas, né, para oferecer o serviço melhor e mais barato, e isso facilitou bastante essa situação, né, que todo o país passou. No Ceará teve essa facilidade da grande oferta de internet para poder migrar, né, para esse modelo de trabalho remoto. Acho que foi um momento bem interessante e colocou à prova aí essa facilidade, essa situação privilegiada que hoje o Ceará se encontra em termos de conectividade, né? Então, concordo realmente com essa situação, com esse momento, né? E agora temos aí uma oportunidade para olhar para frente. A gente está vendo aí grandes expansões previstas aí para a região, e eu acho que o grande ponto aí que a gente talvez tenha que pensar com maior clareza, maior ênfase, né? É justamente, bom, essa infraestrutura que está vindo, esses investimentos que estão chegando, como é que vamos lidar com a mão de obra, né? A mão de obra tem sido um grande desafio. Acho que na cidade de Pereiro, acho que a sede da Brisanet lá, né, um colega me falou lá que todo mundo que se forma na escola técnica lá vai direto para a Brisanet, não sobra ninguém, né? E aí, então, quando você vai desenvolvendo as regiões, aí as oportunidades vão aumentando e aí vai aquela preocupação, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão da mão de obra? Pode comentar aí sobre o assunto aí, Rafael. Sim. Não, sim, a questão é que infraestrutura sem mão de obra não funciona. E mão de obra sem infraestrutura também não funciona. Então, é um ecossistema que uma coisa puxa a outra. Claro. Tipo, colocando o exemplo de Fortaleza, eles já têm, é a segunda cidade, o estado de Ceará é o segundo estado com maior número, não, o terceiro estado com maior número de data centers do país, atrás de Rio e de São Paulo. Então, ele já está crescendo esse número de infraestrutura, essa infraestrutura que é necessária. E essas infraestruturas precisam de mão de obra. Porque, puxando também a parte colocando um exemplo muito claro, e puxando também o assunto que você colocou sobre Pereira, no lado da Europa, nós construímos um data center muito perto da praia, em Sines, em um business center que não tinha ninguém. Então, nós fomos os primeiros em construir lá um data center, e isso puxou agora um investimento de 3,5 bilhões de euros na região, onde vai ser construído um data center que vai ser um dos maiores da Europa. Então, esse data center vai puxar muita mão de obra no lugar que não tinha, igual que Pereira puxou muita mão de obra no lugar que não tinha nada.
exatamente. Fortaleza, que tem muita infraestrutura e tem muita mão de obra, tem um lugar cheio de oportunidades para atrair investimentos e que essa mão de obra que é formada muito fortemente aí no ITA, como por exemplo no IPE, é, fique lá, que É, desenvolva negócios lá, que criem empresas. Eu acho pois é, que as comunicações, só para finalizar, e as comunicações, ao final, elas estão ajudando o país a quebrar aquela a brecha digital, que antes era isso. muito relevante, onde São Paulo e o Rio estavam muito na frente do resto dos estados, e graças às comunicações as pessoas podem estudar o que elas quiserem, onde elas quiserem, quando elas quiserem. Isso acho que ajuda a diminuir essa brecha digital e essa desigualdade também. Perfeito, perfeito as suas colocações aí. Teve um momento, logo que eu voltei para Fortaleza, eu acho que eu cheguei no final de 2013, acho que foi 2014, 2015, eu estava participando do evento aqui da FIEC, né? E o que que acontece, né? Foi interessante, eles fizeram, foi um evento da FIEC, eu acho que foi lá na Casa da Indústria. E aí no debate, na verdade era para ser um fórum, mas o pessoal acabou não deixando a gente debater muito não, parecia mais o palanque lá o pessoal falar, né? Um fórum meio esquisito. Mas no momento que abriu para a gente poder falar, eu questionei a fala de abertura deles lá, que a fala de abertura deles foi o seguinte: olha, muitas empresas aqui do Ceará reclamam que não tem mão de obra qualificada e tudo mais. Aqui a gente aqui fica ouvindo essas reclamações das empresas, né? Então ele abriu a palestra lá comentando de que as empresas daqui, já naquele momento, já estavam reclamando que faltava mão de obra qualificada. E aí eu fiz o contraponto, né, dessa situação. Eu disse, olha, na verdade, essa interpretação pode ser analisada de certa forma equivocada. Por quê? Porque o Ceará é o estado, um dos estados que mais forma engenheiro do IME e do ITA. Né? Então, eu acho que atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, é o estado, eu acho que talvez até tenha superado o Rio de Janeiro, é o que forma mais. Então, não é falta de profissional qualificado. Tem muito cearense qualificado que está fora, que se formou, mas não volta porque não tem oportunidade. Então, é uma questão de visão, né? Se as empresas precisam se reestruturar para trabalhar com essa mão de obra qualificada também e saber como atrair essa mão de obra. Senão, eles ficam no Sudeste, como eu fiquei até pouco tempo atrás, eu atuava no mercado Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, que é onde o mercado de tecnologia do Brasil gira com digamos, maior dinheiro, né, rodando nesse eixo aí. Então, é difícil ainda para o Ceará, mesmo tendo essa formação, conseguir atrair o pessoal. Então, de fato, a gente vive um momento de dificuldade de perda de talentos aqui do Ceará, que seriam talentos importantes para esse momento de expansão que a gente está vivendo agora e que talvez essa expansão mais acentuada agora para o lado tecnológico, para o lado das telecomunicações, para o lado de inovações como hidrogênio verde e tudo mais, talvez traga, né, novas oportunidades para esse pessoal voltar. Né? Esse eu acho que é um ponto importante para a gente entender como atrair os profissionais. Né? Esse é o ponto que você colocou perfeito, né? Sobre essa questão de infraestrutura e necessidade de profissionais, né? Você tem tido experiências nesse sentido? Quer comentar sobre alguma coisa nesse ponto aí? Não, na verdade que ó, nossa experiência aí como grupo internacional com os profissionais cearenses, a mão de obra local tem sido impecável. A gente interage muito com operadoras, empresas locais, mão de obra local. A gente trabalhou bastante e na verdade, a equipe da Europa que conhecia há pouco o Brasil ficou gratamente surpresa com os trabalhos que foram feitos, a qualidade dos engenheiros, dos técnicos, etc. Então foi uma experiência bem satisfatória e até surpreendente para quem pensa que o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente tem excelentes profissionais.
eu vejo esse momento assim bem interessante. Aconteceu, inclusive, falando novamente desse grupo espanhol CADIC, teve projeto em Madrid que eles uma demanda de um projeto para ser feito lá em Madrid, e eles acionaram a equipe brasileira para a gente montar o projeto para eles. Então, assim, o escritório daqui, que já foi montado aqui, que evoluiu tanto em termos de inovação, de pegada tecnológica e tudo mais, né, vivendo os problemas que tem o Brasil, de tudo quanto é tipo de problema que a gente enfrenta para conseguir inovar, né, os desafios. Então, o escritório daqui preparou o projeto para mandar para a equipe lá de Madrid para poder começar a participar dessas concorrências internacionais. Então, a gente tem capacidade, de fato, de criar estruturas aqui bem inovadoras, né? A gente tem desafios ainda com relação à questão do mercado, assim, às vezes a burocracia brasileira atrapalha o empreendedorismo, atrapalha alguns momentos a inovação, mas a gente está vendo aí que existe um trabalho forte aí de alguns segmentos que estão tentando levar o Ceará a um patamar mais elevado, né? E isso daí a gente está combinando com todas essas oportunidades, né? E aí o grande desafio vem com relação aos profissionais, né? Como a gente trabalhar esses profissionais para que eles fiquem realmente aqui trabalhando aqui. Eu particularmente eu gosto muito da lógica da gente tentar aproveitar, por exemplo, né, a juventude nossa hoje, que quando a gente fala do tal do apagão, né, profissional que acontece no mundo inteiro, eu acho que o apagão tem sentido quando um país está num nível de desenvolvimento muito elevado e não tem mais ninguém desempregado e todo mundo está fazendo alguma coisa. Então, se falta profissional para esse desenvolvimento, faz sentido que eles reclamem que está faltando porque não tem mais ninguém para contratar. Mas no Brasil, você dizer que está faltando profissional, né? Está faltando profissional no Brasil, um apagão da área do setor tecnologia. Esse jargão aqui para o Brasil eu discordo, porque, na verdade, nós temos muitos jovens desempregados. Então, se a gente tem mão de obra que pode formar para poder preencher essas vagas, então o problema da gente é menor do que o problema de um país que não tem mais mão de obra para contratar. Então, eu vejo, né? Eu vejo a situação do Brasil um desafio diferente, né? A gente, na verdade, tem um potencial grande para a formação de mão de obra. A gente precisa formar essa mão de obra para trazer para o mercado, para daí a gente conseguir fazer essa engrenagem girar, essa engrenagem de toda essa movimentação que está tendo no mercado, todas essas oportunidades que estão acontecendo no nosso mercado para a gente poder avançar. Como é que você Não, visualiza isso daí? não, eu concordo plenamente contigo, porque a questão é, a gente está vendo no mercado profissional uma mudança geracional forte. Então, você, que nem eu, somos pessoas um pouco mais experientes, não vou falar mais velhos, onde a gente trabalhava numa empresa para ganhar nosso salário e tinha uma certa estabilidade, mas as novas gerações, elas se movem por propósito, Isso. por afinidade a uma marca, uma empresa, etc., e até um próprio desafio. Então, isso que vai drivar empreendedorismo para pessoas jovens, bem formados, com capacidade, com estudos, etc., vão querer criar seu próprio ecossistema, seu próprio futuro. Então, acho que os governos centrais, locais, etc., precisam, como você me falou, simplificar a burocracia brasileira para deixar essas sementes crescerem e não matar essa criatividade e o pessoal sair de Fortaleza ou sair do Brasil para procurar o seu sonho em um país que seja menos burocrático. Pode chamar Estados Unidos, pode chamar Europa, etc. Com um monte de pessoas têm aqui raízes europeias, sejam italianas, portuguesas, etc., onde procurar o seu sonho. Eu vejo muito esse movimento no mercado de trabalho, que os jovens já não querem ficar 8 horas na frente de um escritório, na frente de um computador, num escritório das 9 às 5. Eles querem trabalhar desde a praia, podem trabalhar até 24 horas, mas querem trabalhar uma coisa que eles motive,
que pague seu salário, pague seu ritmo de vida. E isso, se fortalece a conseguir simplificar essas regras de empreendedorismo. Eu acho que, não sei como você enxerga esse mercado no empreendedorismo, mas você já trabalhou em startup, você sabe como é correr atrás de um sonho. Você está vendo que agora o ecossistema de negócios se mexe por aceleradoras de startups criando pessoas mais experientes, saindo dos seus empregos padrão para criar algo novo, inovador, disruptor. E por que não ser em Fortaleza? Tem um clima fantástico, energia barata, tem espaço. Só falta simplicidade. Só falta... Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente está seguindo aí nesse caminho, nessa rota aí que tudo indica aí que teremos grandes oportunidades, grandes mudanças, e eu vejo com bastante otimismo, né? Então, vejo realmente que a gente tem uma possibilidade aí de mudar, assim, criar um ambiente no Ceará, um ambiente de referência aí nacional em termos de inovação, de atração de talentos. Eu vejo com bastante otimismo aí esses próximos anos, com tudo que está acontecendo no momento, né? Pois é, Rafael, eu acho que o nosso papo aqui foi muito bom. Agradeço bastante a sua atenção. A gente conseguiu conversar sobre pontos bem interessantes, bem atuais. Vai ser, eu acho, bem interessante para todos que vão poder acompanhar a nossa conversa aí. E vamos ver se a gente marca outros momentos, a gente marca um café para debater sobre outros temas e vamos caminhando aí. Lógico, João. Eu que agradeço a atenção, agradeço as suas perguntas, um papo excelente. E aqui para o que vocês precisarem. Perfeito, então. Muito obrigado, meu Tá caro. bom? Tudo de bom. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. As coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta. É ou não é? Mas para isso, você tem que fazer sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As 2 doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.